Como que a gente manipula objetos em JavaScript de uma maneira não redundante? Imagina que a gente tenha um objeto chamado FormData e ele tenha os seguintes campos: nome, Roberto Justus, eu vou chamar ele assim, a senha, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um e-mail, que também é fictício, robertojustus@gmail.com. Ok, e eu vou botar aqui um ID, esqueci de dar uma vírgula aqui para separar os elementos do objeto, e eu vou criar uma função para a gente manipular esses objetos aqui. Eu vou executar ela aqui embaixo. Ok, manipula. E aqui, se eu quisesse exibir o meu objeto, eu poderia fazer dessa maneira. Vou rodar o arquivo e ele me mostra todo o meu objeto. Ok. Se eu quisesse acessar uma propriedade do meu objeto, eu poderia simplesmente acessá-la dessa maneira e ele me mostraria a nossa chave que a gente selecionou. No caso, eu mostraria o valor dela. Ok, mas tem outras maneiras de você manipular um objeto que eu acho muito interessante, que seria usando o spread e usando o destructuring. E para desestruturar esse meu objeto, eu poderia criar uma variável, abrir um objeto e receber o meu FormData. Ok. E se eu quisesse acessar qualquer elemento, nome, por exemplo, e senha, eu poderia chamá-los aqui e exibi-los aqui. Logo, se a gente executa o arquivo, a gente teria os dois valores de nome e senha. Legal. Mas dá para fazer mais coisas com isso, como por exemplo, eu posso descartar esses dois elementos e mostrar o restante do objeto usando o spread. Simplesmente a gente poderia colocar o spread aqui e colocar uma nova variável, por exemplo, form. Vamos botar new form, fica melhor. E eu posso exibi-lo aqui. New form. Ele... Opa, tá certo. E agora se a gente executar, ele vai mostrar exatamente o restante do objeto, exceto os valores que a gente chamou aqui. Então a gente ignora esses dois valores. Se a gente quisesse usá-los separadamente, a gente também poderia. Por exemplo, vamos chamar o nome aqui. Ok, ele chamou ele para mim, Roberto Justus. Interessante. E eu também poderia copiar esse objeto. Por exemplo, host cópia objeto. E eu recebo um spread FormData. Logo, se eu quiser exibir ele, eu tenho exatamente o mesmo objeto copiado. Perceba que é a mesma coisa que nós fizemos em cima, eu apenas não descartei nenhum valor, nenhuma variável do meu destructuring. E ele me trouxe a cópia exata do objeto. Isso aqui é muito útil se você quiser manipular arrays e objetos, porque isso também funciona com array. Então isso facilita muito as coisas quando você está manipulando, por exemplo, num front-end e você quer exatos elementos para, por exemplo, exibir no HTML. Se você estiver usando um React, por exemplo, você vai ter uma função que ela retorna um HTML. Então acho que ela seria mais ou menos assim.
e você teria um HTML aqui, por exemplo. Isso não vai funcionar, mas desta maneira você retornaria as suas variáveis dentro de um elemento HTML. Ok, nome, senha. Eu poderia só copiar ali, mas agora eu já estou digitando, então não tem problema. Meu form recebe form data. E assim eu poderia aqui, ó, nome. Então o nome é... Assim a gente utilizaria no React. Isso ficaria mais interessante do que, por exemplo, eu usar desta maneira aqui. Bom, de qualquer forma, se não for interessante para você, ainda assim saber que existe o destructuring é interessante, porque provavelmente você vai pegar muito código dessa maneira. E quando o iniciante vê, ele não entende muito bem, por conhecer só uma maneira de manipular o objeto. E é isso. Eu acho que é muito útil entender esse conceito. Dá uma treinadinha, procura alguns códigos, alguma documentação sobre spread e sobre destructuring, que vai ter mais informações lá. Mas por enquanto é só o básico mesmo, ok? Valeu!